Nesta análise, vamos dar um passo atrás e olhar para a nossa própria condição humana. As fontes que estamos explorando hoje trazem uma reflexão super antiga, de milênios atrás, mas que, impressionantemente, parece que foi escrita ontem. É sobre como a gente estrutura nossas ambições, nossos medos, nossas frustrações. Vamos desconstruir essas ideias passo a passo, baseados estritamente no texto original, para entender de verdade os paradoxos do trabalho, do poder e da nossa busca constante por algum significado. Certo, vamos mergulhar nisso. O texto que a gente está analisando usa repetidamente uma metáfora incrivelmente poética: correr atrás do vento. E essa é a base de toda a reflexão. Pensa bem no que isso significa na prática. O vento está ali. A gente consegue sentir batendo no rosto, vemos as coisas voando ao redor, mas no segundo em que tentamos agarrar, as mãos fecham no vazio, né? A fonte sugere que grande parte dos nossos empreendimentos tem exatamente essa natureza. Exige um esforço monumental, suga toda a nossa energia, mas no fim das contas nos deixa de mãos vazias. É uma imagem que captura perfeitamente aquela sensação de futilidade que muitas vezes acompanha o que a sociedade define como sucesso. Bom, mas essa futilidade não acontece no vácuo. E isso nos leva ao nosso primeiro tema, a realidade da opressão. O peso de um sistema quebrado. Os versículos iniciais fazem uma pausa na reflexão individual para examinar a dinâmica estrutural do mundo, observando desequilíbrios sistêmicos de poder bem cruéis. A fonte faz uma crítica sociológica bastante sombria através de 3 pontos centrais. Primeiro, o autor nota as lágrimas dos oprimidos e destaca algo de arrepiar. Não há absolutamente ninguém para consolá-los. Segundo, ele observa que o poder está entrincheirado, concentrado estritamente do lado dos opressores, criando um desnível que parece impossível de ser superado por quem está sofrendo. E essa constatação leva a uma conclusão coletiva perturbadora. A fonte argumenta que os mortos são mais felizes que os vivos, já que não precisam mais suportar essa realidade. E o texto vai ainda mais longe. Apresenta o pensamento provocativo de que melhor do que os vivos e os mortos é quem ainda nem nasceu, simplesmente porque não viu o mal que é praticado sistematicamente debaixo do sol. É um relato imparcial, sim, mas profundamente impactante sobre a dor inerente a essas estruturas desiguais de poder. Saindo dessa visão macro, vamos mudar o foco para o nível pessoal. A ilusão da competição. Aquela velha armadilha do trabalho interminável. Se o sistema já é falho por natureza, por que o desgaste continua, né? O texto aponta, no versículo 4, que grande parte das nossas realizações e de todo o trabalho humano nasce, na verdade, da inveja e da competição. É uma crítica direta ao que a gente chamaria hoje de cultura da agitação, aquela correria constante. Isso ilustra brilhantemente o dilema central de como escolhemos viver, usando uma comparação supervisual e direta lá no versículo 6. De um lado, a gente tem um punhado com tranquilidade, do outro, 2 punhados à custa de muito esforço e, adivinha, de correr atrás do vento. A lógica apresentada aqui argumenta que ter menos, mas com paz de espírito, é objetivamente superior a ter o dobro de ganho material pagando o preço do esgotamento total. A busca por esse segundo punhado não é sobre necessidade, sabe? É sobre aquela competição que acabamos de mencionar. É pura exaustão nascida do desejo de sempre querer mais. E quando essa busca por sempre ter mais vira o foco único da vida, chegamos a um ponto complicado: o preço da solidão. O viciado em trabalho solitário. Os versículos 7 e 8 detalham a figura trágica desse viciado em trabalho. A fonte descreve uma pessoa completamente isolada, sem família, sem amigos, mas que trabalha sem parar com olhos que simplesmente nunca se satisfazem com a riqueza que acumulam. Então, o ponto crucial aqui é esta pergunta que deve bater forte quando a gente olha para a vida desse indivíduo isolado. Para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? A grande tragédia relatada não é só o excesso de trabalho em si, mas a completa falta de autoconsciência. A pessoa está tão presa na rodinha do hamster da acumulação que sequer pausa para questionar o propósito desse sacrifício todo. Privar-se de alegria para acumular uma riqueza que não vai ser compartilhada é descrito na fonte como um trabalho ingrato e uma negação muito cruel das alegrias simples da vida. É literalmente a personificação máxima de correr atrás do vento. Mas, felizmente, a gente nota uma mudança maravilhosa de tom no texto agora. Encontramos uma solução comunitária, um respiro reconfortante, o poder da companhia, o valor da conexão humana. O texto abandona aquela perspectiva sombria do indivíduo exausto e começa a celebrar os benefícios práticos, palpáveis da parceria. Ele detalha as recompensas de quando 2 pessoas trabalham juntas.
Primeiro, ajuda ao cair. Se um tropeçar nas dificuldades da vida, o amigo tá lá para estender a mão e erguer. Segundo, manter-se aquecido. O apoio mútuo oferece conforto naqueles ambientes mais hostis, algo que alguém sozinho não tem como gerar. E terceiro, defesa. Enquanto uma pessoa sozinha pode ser facilmente derrubada pelas adversidades, duas conseguem se defender unindo forças. A lógica apresentada é simplesmente inegável. A sobrevivência e o bem-estar se multiplicam na cooperação, provando que a verdadeira riqueza não está naquele acúmulo solitário de antes, mas sim na solidariedade. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é como a fonte eleva essa ideia de cooperação para um patamar ainda mais forte. A metáfora chega ao clímax nesta imagem superpoderosa, um cordão de 3 dobras. O texto afirma que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A progressão de ideias é linda, olha só. A gente começa com um ser humano solitário e vulnerável, passamos para a força de 2 amigos se apoiando e finalmente chegamos à robustez estrutural do número 3. A união de múltiplas forças entrelaçadas cria uma resiliência que o indivíduo isolado, não importa quão rico ou competitivo ele seja, jamais vai conseguir alcançar. A conexão comunitária é apresentada como uma verdadeira âncora para segurar a barra durante as tempestades da vida. Finalmente, com um tom mais contemplativo, nossa análise se volta para o último grande tema do texto, a futilidade do poder, a natureza passageira do sucesso. É uma visão cíclica que questiona se existe alguma glória que realmente dura para sempre. A fonte introduz esse tema estabelecendo uma dicotomia fascinante lá nos versículos 13 e 14. De um lado, temos um jovem pobre, mas sábio. Do outro lado, a figura de um rei idoso e tolo, que chegou num ponto da vida em que simplesmente não aceita mais ser repreendido ou ouvir conselhos. O texto relata de forma bem parcial que o jovem sábio, apesar das raízes humildes, acaba sendo melhor do que o monarca estabelecido, cujo próprio poder o cegou para a importância de ouvir os outros. A dinâmica do poder ali está prestes a mudar, subvertendo todas as expectativas da época. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve. A jornada desse sucessor, que é detalhada nos versículos 15 e 16, ilustra perfeitamente esse ciclo. Ele começa na base da base, prisão e pobreza. Mas, graças à sua sabedoria, ele ascende e chega ao trono. A aclamação é imensa. O texto até nota que a multidão que passou a seguir esse jovem rei era incontável. É o ápice absoluto do sucesso debaixo do sol. Mas então, vem a reviravolta final, ditada pela passagem inexorável do tempo, ser rejeitado pela próxima geração. Aqueles que nascem depois já não ficam mais satisfeitos com esse sucessor. Ou seja, todo aquele esforço monumental para sair da pobreza, destronar um rei tolo e construir um império, termina no esquecimento pelas mãos da história. O que nos traz a esta profunda reflexão final? A fonte não poderia ser mais direta. O ciclo de ascensão e queda, o acúmulo implacável, a sede de poder, tudo isso termina na exata mesma futilidade. Mais uma vez, correr atrás do vento. A verdadeira questão que fica martelando na cabeça, depois de analisar o peso do sistema, a armadilha de trabalhar até o esgotamento e a evaporação de toda a glória política é o que, de fato, possui um valor sustentável. Diante da natureza tão fugaz de todas essas realizações, será que vale a pena abrir mão da paz, da tranquilidade, daquele um punhado e principalmente da inquebrável conexão comunitária, o cordão de 3 dobras, em troca de um legado que a próxima geração com certeza vai esquecer? O conhecimento compartilhado por essa sabedoria antiga nos convida a reavaliar constantemente onde estamos investindo a nossa energia enquanto caminhamos debaixo do sol. Fica aí essa reflexão imensa para continuarmos explorando.